Eleições na Argentina. Qual será o futuro da economia do país? Nesse domingo, 22 de outubro de 2023, ocorreu o primeiro turno das eleições na Argentina. Javier Milei, o candidato da direita que é considerado anarcocapitalista, está no foco dos holofotes no Brasil e no mundo, tanto para bem quanto para mal. E Sérgio Massa, o atual ministro da Economia, peronista e principal candidato da esquerda argentina, seguem para o segundo turno. Vamos conversar um pouco sobre as perspectivas futuras e até grandes questões da economia argentina para os próximos anos e a relação que isso tem com o Brasil. A começar entendendo um pouco do cenário econômico da Argentina hoje. 138% de inflação nos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia, a inflação medida pelo IPCA, o principal índice que mede a inflação no Brasil, foi de cerca de 6%. Ou seja, a inflação de um mês na Argentina foi 2 vezes maior em média do que a inflação do Brasil o ano inteiro. E olha que isso está acontecendo mesmo diante de tanta gente reclamando da inflação no Brasil já há um bom tempo, já há alguns anos. Imagina só se ela estivesse ao patamar da Argentina. Claro que necessariamente não quer dizer que o Brasil esteja às mil maravilhas, afinal estamos comparando com um país que vem tendo cada vez mais problemas econômicos. E também vale destacar que essa é a inflação divulgada pelo governo, que muitas vezes não reflete a realidade. Isso acontece no Brasil, por exemplo, enquanto a inflação está dizendo lá 5%, 8%, na realidade, na vida do cidadão brasileiro, aquele valor subiu 20%, 30% às vezes, depende muito do custo de vida de cada um, e é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, é assim na Argentina também. Eu já até comentei várias vezes aqui que isso não reflete totalmente a realidade e que é um índice usado de forma generalizada para medir a inflação ali no país. Então a tendência é que esse 138% de inflação nos últimos 12 meses, na realidade a coisa ali mais palpável, na vivência, tenha sido um percentual bem maior. Outro quesito do cenário da Argentina economicamente hoje é o preço do dólar. Esse que você está vendo na tela é o preço do dólar na Argentina hoje. Lembrando que a Argentina tem políticas de controle de câmbio, então ela não tem um câmbio totalmente livre e acessível, há uma regulação bem forte do câmbio. E agora o dólar volta a bater as máximas, chegando a mais de 1.000 pesos. Para que você entenda melhor, houve até um post sobre isso que eu fiz, que traz o preço do dólar em diversos momentos ali na Argentina. Então temos em outubro de 2003, um dólar era igual a 3 pesos argentinos. Em outubro de 2018, um dólar era igual a 36 pesos argentinos. Em 2022, outubro, já era igual a 291 pesos argentinos. E agora, em outubro de 2023, o dólar já passou dos 1.000 pesos argentinos. É bem mais difícil para um argentino, por exemplo, comprar dólar, mas mesmo assim eles compram frequentemente. São obrigados a terem uma dolarização informal na economia, pois o povo usa o dólar para se proteger. Eles já não confiam na própria moeda. Já no Brasil, o brasileiro reclama, comparado à Argentina, obviamente, de barriga cheia, pois nós brasileiros pagamos até então somente 0,38% de IOF para poder comprar dólar com o objetivo de investir no exterior. E há diversas empresas que oferecem esse serviço voltado justamente para os brasileiros que querem investir lá fora. Então nós temos um imposto muito reduzido comparado à Argentina, em que pode passar dos 100% e que também existem muito menos empresas reguladas para facilitar esse acesso. Inclusive, eu já trouxe até um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, comentando sobre a melhor plataforma para investir no exterior, ter uma conta global e comprar dólar. Eu comparo várias plataformas e para assistir, basta clicar no card. Continuando com o cenário da Argentina. A Argentina hoje é o país com a maior dívida do mundo com o FMI, superando até mesmo países em guerra como a Ucrânia, ou países situados até mesmo em continentes devastados economicamente, tanto por questões históricas quanto por grandes problemas sociais, políticos, culturais, como países no continente africano. Nossos irmãos estão até mesmo sofrendo com o desabastecimento de produtos importados. Então está faltando peças de carros, insumos para a produção de medicamentos, entre outros, já há algumas semanas antes das
das eleições. Tudo isso devido a esse grande problema do alto endividamento da Argentina. Então a situação da Argentina não está fácil. Isso não afeta somente a Argentina. Isso vem afetando o Brasil também, por exemplo, e todos que têm relações comerciais com a Argentina. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Logo, é fácil concluir que se a Argentina está empobrecendo, o Brasil tende a empobrecer também por essa via. Afinal, ele tende a fazer menos negócios com a Argentina, tende a arrecadar menos, tende a ganhar menos por esse meio e, consequentemente, isso afeta a nossa economia. Por outro lado, se a Argentina cresce e ganha mais rico o Brasil tende a ficar. O nosso terceiro maior parceiro comercial começa a crescer, ganha mais, cresce mais economicamente, agrega mais para a economia brasileira, começa a haver um fluxo ainda maior de brasileiros para a Argentina e de argentinos para o Brasil, com trabalhos mais específicos, mais bem remunerados, em multinacionais e etc. E isso beneficia ambos. Dito isso, já que trouxemos aqui uma noção melhor sobre o atual cenário da Argentina, entramos nas eleições de fato, em que temos dois candidatos após esse primeiro turno. Javier Milei, alvo de polêmicas em todo o mundo, com afirmações que vão desde o Brasil até Estados Unidos e China, e Sérgio Massa, também envolvido em muitas polêmicas, visto que é o ministro da Economia do atual governo, que é quem vem enfrentando justamente todos esses problemas no país. Na última atualização que eu tenho aqui quanto à apuração dos votos do primeiro turno na Argentina, nós temos Sérgio Massa com 36% dos votos e Javier Milei com 30%. E isso tem virado um tema tão quente no Brasil, porque para muitos as eleições na Argentina refletem muito as eleições no Brasil, com o atual presidente Lula apoiando Sérgio Massa, o candidato da esquerda, e o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando Javier Milei, o candidato da direita. E as declarações de Milei quanto à política global têm gerado muita repercussão, visto que ele disse que reduziria consideravelmente as suas relações políticas e talvez até comerciais com países com lideranças mais fortes da esquerda, sobretudo países socialistas, como a China, por exemplo, e chegou até mesmo a comentar sobre o Lula na sua afirmação. Vou deixar aqui o trecho em que ele comenta sobre isso. Of Argentina, you will not do business with China. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. E diante dessas afirmações, muitos observam que isso se limitará ao processo unicamente político. Já outros se preocupam com as consequências comerciais disso e apontam como um extremismo exagerado da parte do candidato. O vídeo com a entrevista tem batido até mesmo recorde de visualizações no Twitter e resultou em falas no Brasil do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, contra a posição do candidato argentino e suas observações quanto às relações comerciais com o Brasil. Outros pontos que Javier Milei também promete é uma dolarização da economia. Então ele busca basicamente trocar a moeda argentina pelo dólar. Só que ele não explicou exatamente como isso seria feito. Afinal, de fato, isso é uma solução válida para as perspectivas de inflação na Argentina, um problema que já vem perdurando durante muitos anos. No entanto, não é tão simples de ser feito. Ele observou que ainda haveria o Banco Central da Argentina, no entanto, há o Banco Central americano, ao Federal Reserve, que vai direcionar as políticas, e já que quem tem controle sobre o dólar é justamente os Estados Unidos, haveria ainda o Banco Central da Argentina? Segundo Milei, sim, mas como haveria essa dinâmica? Não houve ainda uma explicação tão aprofundada sobre isso. Eu, pessoalmente, como estudioso da economia, não acho que isso seja uma coisa tão simples de ser feita, mas acredito que quando olhamos em um espectro ali de um mandato somente, ou seja, ali havendo os 4 anos de governo, não é impossível, mas é bem provável que haja esse tipo de mudança, já que há outros pontos que interferem nesse tipo de política, como, por exemplo, o direcionamento do Congresso, o apoio dos demais integrantes do espectro político, entre outros. Então, sob a minha análise, dentre todas as promessas e observações que o Milei fez e que entraram em polêmica no Brasil, tiveram grande repercussão, essa talvez seja uma das medidas mais audaciosas, mas um dos pontos que ele observa e que sim é mais fácil de ser implementado é justamente
justamente o foco em reduzir os custos de manutenção e os altos gastos do governo. Então ele promete cortar ministérios, vários ministérios, e cortar programas que ele julgar que sejam ineficientes. E é justamente diante dessa proposta que a oposição tem levantado várias questões, várias bandeiras contra o candidato. Isso considerando que a Argentina hoje tem um estado muito inchado, tem diversos ministérios, uma máquina pública bem pesada e muitos programas ativos de benefícios aos cidadãos que foram criados ao longo dos últimos anos de governo, ao longo dos vários últimos anos. E esses programas, em muitos casos, também contribuem para a dívida do país, visto que o país continua a ter um gasto muito elevado, mesmo estando extremamente endividado. Ou seja, tem muita gente na Argentina que depende diretamente do Estado, que trabalha com o governo ou que recebe um benefício direto devido a isso. E a bandeira que tem sido levantada por Sérgio Massa é que Milei é um extremista que não vai pensar duas vezes antes de cortar os benefícios, cortar os gastos e tirar os empregos dessas pessoas que estariam ali vinculadas ao Estado, que teriam sua renda ou parte dela vinda desses benefícios, desses programas ou dessa posição relacionada ao Estado. Enquanto, por outro lado, Milei levanta a bandeira de que Sérgio Massa faz parte do mesmo grupo político que vem governando a Argentina ao longo de tantos anos e que gerou todo o problema que a Argentina enfrenta hoje, tendo papel direto para os resultados ruins da economia argentina até então. E isso vem se assemelhando muito às eleições no Brasil, visto que ambos os candidatos têm muita rejeição. Então Sérgio Massa tem uma grande rejeição devido aos governos anteriores e todo o problema econômico na Argentina, enquanto Javier Milei também tem uma alta taxa de rejeição devido a todos os fatores apontados. E um ponto interessante é que ambos os candidatos têm um relacionamento muito forte com a economia e comentam abertamente sobre isso, com Milei sendo um economista e Sérgio Massa sendo ministro da economia. Ou seja, ambos têm um relacionamento íntimo com a ciência econômica e trazem soluções que, de certo modo, são antagônicas. Fato é que as eleições na Argentina têm uma importância gigantesca para a América Latina e também para o futuro do país como um todo. Mas eu, sinceramente, não sou tão otimista quanto ao cenário da Argentina no curto prazo. Não acho que a situação do país vai mudar da água para o vinho, independente do resultado, como muitos otimistas vêm prevendo. O ponto é que essa situação vai levar tempo para ser resolvida, mas que o principal foco é, no mínimo, parar de piorar, já que esse cenário no país só vem piorando e piorando, dia após dia, ano após ano, candidato após candidato. Então comenta aqui embaixo o que você acha dessas eleições na Argentina, se você está acompanhando, se você tem um lado, qual candidato você acha que vai vencer as eleições. Curte também se você gostou aqui desse vídeo. Podemos trazer mais essa pegada aqui, trazendo mais atualidades, dependendo do resultado do vídeo. Se inscreve no canal, segue nas outras redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.